Olá, pessoal. Livro 1, definições, certo? Bom, qual a ideia aqui? Eu vou tentar passar por cada definição delas e tentar esboçar e explicar cada uma delas, o que diz cada uma, certo? Logicamente, hoje a matemática ela funciona um pouco diferente, mas vamos ignorar isso e vamos tentar fazer ah, tudo certinho, passo a passo, como está descrito nesse livro, tá? Bom, livro 1, definições. Primeira definição. Ponto é aquilo de que nada é parte. Ou também, se eu não me engano, eu vi em alguma outra definição que é ponto é aquilo que não tem partes. Bom, Neumar, como que eu vou conseguir entender que ponto é aquilo que nada é parte? Eu tenho uma ideia para você. Relaciona isso, ponto é aquilo que nada é parte, com um lugar. É um lugar no espaço. As primeiras definições, elas trabalham mais com o nosso imaginário e com ideias do que propriamente com objetos que a gente consegue imaginar de forma concreta, né? Por exemplo, ponto é aquilo que nada é parte. O que é esse ponto aí? Bom, isso aqui é um ponto. Legal. Só que note que existe algo aqui, né? Eu consigo enxergar. Tenta imaginar algo que não é parte de nada. Que nada tem parte nele. É difícil imaginar isso, né? Porque quando a gente fala que ponto é aquilo que nada é parte, a gente está falando de um lugar no espaço, certo? Tenta imaginar você um lugar no espaço. Bom, eu consigo escolher ele. Como, por exemplo, dentre todo esse capítulo aqui, esse livro, eu escolhi esse lugarzinho aqui para fazer o pontinho, certo? E como não conseguiria, você não conseguiria saber que local que eu escolhi para ser esse meu ponto, eu fiz um desenho. Então, qual a ideia aqui? A ideia é que o ponto, esse desenho aqui que eu fiz de rosa, é uma forma de representar um lugar que eu escolhi no espaço, certo? Mas o ponto está no espaço, não está aqui. Mas isso aqui é uma forma que eu consigo enxergar onde está esse ponto. Tranquilo? Peço desculpas caso eu não consiga ser claro como gostaria, né, nas explicações. Bom, então ponto é aquilo que nada é parte, ou seja, vamos entender isso como um lugar no espaço, certo? Segundo, e linha é comprimento sem largura. Opa, como assim comprimento sem largura? Pensa o seguinte, vamos traçar aqui uma linha, certo? Essa linha aqui tem um comprimento, né? Ela inicia aqui, ela vem até aqui e tem um determinado comprimento. Só que note que ela também tem uma determinada largura, certo? Que, por exemplo, eu posso colocar isso aqui maior. Note que aconteceu dela demonstrar uma determinada largura, né? Daqui em cima até aqui embaixo, né? Ou seja, isso aqui é o ideal de linha? Não. Isso aqui é uma representação que nós conseguimos fazer no nosso mundo para mostrar esse ideal ou essa linha. Ou seja, linha é comprimento sem largura. Imagina dois pontos, por exemplo, eu aqui e. Imagina essas duas canetas, certo? Então o que acontece? Imagina uma linha imaginária dessa caneta até essa aqui. Só que imagine ela sem largura. É difícil, né? Porque a gente sempre vai querer colocar um tracinho preto aqui, de uma caneta até a outra. Só que esse tracinho preto tem uma determinada espessura. Note que tanto a primeira definição quanto a segunda também cai essa questão de você tem que. Praticamente. Eu acredito que seja impossível imaginar algo que não tenha largura. Só comprimento. A não ser que a gente pense numa distância, certo? Que é dessa caneta até essa daqui. Existe uma distância aqui. Essa distância que eu posso chamar de linha. Logicamente, eu não tenho confiança total no que eu estou falando, mas é o que eu acredito ser certo no momento. Tá? E a letra 3, a número 3, ela diz algo bastante interessante. Eu até vou deixar aqui da mesma cor, que ela diz o seguinte: extremidades de uma linha são pontos. Ou seja, deixa eu só mudar de cor para fazer os pontos, né? Fica melhor. Aqui. Ou seja, a extremidade de uma linha são o quê? São pontos. Então, eu venho aqui e vou colocar um pontinho aqui. Outro pontinho aqui. Aqui eu posso colocar o pontinho A e aqui o pontinho. Nossa, é impossível enxergar essa coisa aqui.
Bom, primeiros vídeos, peço perdão pelo incômodo, tá? Mas a gente vai se adaptando. Agora eu sei que eu não posso mais usar amarelo até o final dos vídeos, que é uma porcaria como fica aqui, como é possível visualizar aqui, né? Bom, então é isso. Eu tenho esses dois locais e a partir de um ponto a outro, fazendo qualquer tipo de comportamento, indo para os lados, para cima e para baixo, eu vou ter uma determinada distância e eu posso fazer uma linha de um ponto a outro, né? Ou seja, a minha linha ela tem um início e tem um fim, até o momento, né? Ou seja, ela tem um ponto onde ela começou e um ponto onde ela terminou, tá? Então, praticamente, essas são as três definições iniciais. Só que agora tem algo interessante, porque existe uma linha específica, né? Essa linha é aquela que, deixa eu ler a definição, né? E linha reta é a que está posta por igual com os pontos sobre si mesma. Deus. A que está posta por igual com os pontos sobre si mesma. Ele aqui está falando da linha reta, né? Bom, que linha reta é essa? Deixa eu só pegar aqui e já faço ela. Fazer aqui em cima. Está aqui uma reta, certo? Concordo? Bom, eu acredito que sim, né? Mas o que acontece? Para fazer essa reta, um ponto tem que estar posto por igual sobre o outro. Esse posto por igual é o quê? Um ponto está aqui, outro vem aqui do lado, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Um posto por igual em cima do outro, certo? Então vai ficar certinho um do ladinho do outro. E assim por diante, fazendo o quê? Uma reta. Tranquilo? Espero que tenham compreendido essa parte. Então, eu tenho o ponto, que é um lugar no espaço. Eu posso pegar uma linha que é comprimento sem largura. A gente pode simbolizar tanto o ponto por esse negocinho rosa que eu fiz aqui, e quanto essa linha por esse tracinho aqui, ou esse vermelho que eu acabei de fazer. E dentro disso, eu sei que o início de uma linha é um ponto e o fim também é um ponto. Da mesma forma que essa linha é assim, a linha aqui embaixo também é. Ou seja, eu vou aqui, deixa eu só apagar aqui. Aqui vai ser o ponto C. Ponto sempre com letra maiúscula, né? E aqui o ponto D. E assim por diante. Ou seja, tem início e tem fim. Da forma que nós estamos descrevendo. São segmentos de. Esse aqui embaixo é um segmento direto, um segmento de linha. Tranquilo? Bom, a linha reta é o que está posta por igual com os pontos sobre si mesmo que a gente acabou demonstrando. Eu sei o que é ponto, eu sei o que é linha, eu sei que uma linha tem início e fim, começa num lugar e termina no outro, até o momento. E eu sei que uma linha reta são os pontos dados sobre si mesmo, né? Um do ladinho do outro, perfeito. Bom, agora vem outra definição. O que é uma superfície? Bom, só mudar de cor. Superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura. Olha só que legal. A gente viu algo que não tem comprimento nem largura, que é o ponto. A gente viu algo que tem só comprimento e não tem largura. E agora a gente está vendo algo que tem comprimento e largura. Olha como a gente vai montando, né? A gente vai colocando definições, né? E assim sucessivamente, né? Então temos aqui uma superfície que é algo que tem somente comprimento e largura. Olha só que legal. Só colocar um pouquinho para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a areta, que eu sei o que é, e eu vou fazer aqui em cima. Opa, coisa menorzinha, né? Aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha linha e eu continuei e fiz o quê? Fiz uma superfície. Só tentar fazer um negócio menos feio. É impossível, né? Aqui, perfeito. Vamos só. Eu vou colocar como se fosse um preenchimento aqui. Então temos aqui essa figurinha, certo? E essa figurinha é o quê? Bom, ela é uma superfície, né? Por que ela é uma superfície? Bom, ela tem um determinado comprimento e uma determinada largura, certo? Então isso aqui é a minha superfície. Só que agora tem uma superfície que eu posso trabalhar ela de forma particular, né? Opa, só selecionar aqui. Superfície é essa, né? É
Desculpa. Antes disso, eu comento o quê? Eu comento que as extremidades de uma superfície são retas. Nessa tradução está retas. Isso deixa um pouco confuso, né? Porque a definição de reta está acima, melhor, de linha reta, né? E a gente sabe que aqui a superfície é feita por linhas retas. Então, qual a ideia aqui? Eu ouvi um vídeo de área intelectual e ele fala que em uma outra tradução aqui não é linha, desculpa, não é retas, é linhas, certo? Então a gente pode trocar isso aqui por linhas. Agora faz mais sentido, né? As extremidades, ou seja, isso aqui, de uma superfície são retas, o que faz sentido com o que a gente está vendo agora, né? Deixa eu só fazer algo aqui para ficar. Aí, perfeito. Então temos as extremidades aqui, que são linhas, né? E olha só que interessante. Note que ele sempre dá as formas mais simples, partindo do ponto que não tem comprimento nem largura, depois colocando algo que tem comprimento e não tem largura, agora colocando algo que tem os dois, e agora ele vai especificar mais, né? Ele vai falar sobre a superfície plana. O que é essa tal de superfície plana? Bom, segundo ele, só selecionar. Superfície plana é o que está posta por igual com as retas sobre si mesma. Da mesma forma que a linha reta era uma linha que tem os pontos colocados um sobre o outro, superfície plana também vai ser dessa forma. É como se eu fosse fazer superfície plana da seguinte maneira. Aqui. É como se fosse fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar a reta aqui para fazer ela. Como se tivesse essa reta aqui. Aí do ladinho, só colocar aqui outra, aqui outra. Ó, superfície plana é o que está posta por igual com as retas sobre si mesma, certo? Vai colocando um lado do outro, certo? E a gente pode concluir que vai formar, por exemplo, algo parecido com isto. Comparado com o que estava acima, é algo muito mais simétrico. Eu só vou roubar um pouquinho aqui. Ignore as imperfeições, né? Então, isso seria uma superfície plana, perfeito? Vamos para a próxima definição. E o ângulo plano e a inclinação entre elas, de duas linhas no plano, que se tocam e não estão postas sobre uma reta. Ou seja, imagina que as retas que eu vou desenhar agora estão sobre um plano. Ou melhor, deixa eu desenhar esse plano aqui. Então, eu utilizei. Vou usar esse azul forte aqui. Vou fazer um plano aqui. Nossa! Estou verde. Okay. Perfeito. Temos aqui o nosso plano. Não vou dar nenhuma letra para ele. O que a gente tem aqui? Que eu tenho que mostrar para vocês aqui. Que eu tenho um ângulo, certo? E dado duas retas que se tocam e uma não está, não são coincidentes, né? Uma não está sobre a outra, por exemplo, ela se toca em algum lugar. Quando se tocam, por exemplo, aqui, faz o quê? Faz um ângulo aqui, né? Vamos pegar aqui, tem um foco, né? Aqui acaba formando o ângulo. É isso que ele está dizendo, né? Você pega uma reta aqui e outra reta aqui. O ângulo plano é a inclinação entre elas de duas linhas no plano que se tocam e não estão postas uma sobre a outra, certo? Então, isso seria o nosso ângulo. Deixa eu só afinar. Colocar aqui. Isso, temos aqui um ângulozinho. Tranquilo? Bom, e quando as linhas que contêm o ângulo sejam retas, o ângulo é chamado retilíneo. Ou seja, deixa eu só pegar aqui um verde. Vou fazer um destaque aqui.
Ou seja, esse ângulo retilíneo, a gente pode falar, normalmente a gente fala, né, que é o ângulo reto. Tranquilo? Então vamos aqui. Vamos pegar novamente nosso plano, colocar ele aqui. Vamos traçar duas retas. O que aconteceu? E quando as linhas que contêm o ângulo sejam retas, o ângulo é chamado retilíneo. Perfeito? Então, esse ângulo aqui, que a gente vai utilizar este símbolo, chamado de ângulo reto, ou retilíneo. Tranquilo? Bom, continuando. Número 10. Só fazer um destaque, né? E quando uma reta, tendo sido alteada sobre uma reta, faça os ângulos adjacentes iguais. Adjacentes são ângulos vizinhos, né? Cada um dos ângulos é reto, e a reta que se alteou é chamada uma perpendicular àquela sobre a qual se alteou. Então, pensem o seguinte, eu vou ter aqui uma reta, e eu já vou jogar. Ok, joguei outra reta em cima dessa reta. O que diz? Quando uma reta tendo sido alteada sobre uma reta, ou seja, quando eu peguei uma reta, vamos considerar aqui que eu coloquei sobre outra reta, faço os ângulos adjacentes iguais, ou seja, os ângulos vizinhos. Então, se eu pegar os ângulos, deixa eu pegar aqui, esses dois aqui são dois ângulos retos, né? Se eu pegar os dois ângulos adjacentes iguais, ou seja, esses dois ângulos aqui são iguais, cada um dos ângulos é reto, certo? Esses aqui são iguais, tipo, são todos ângulos retos, né? E a reta que se alteou é chamada uma perpendicular àquela sobre a qual se alteou. Então, essa reta aqui que eu acabei colocando é chamada de perpendicular. Uma noção bastante importante. Tranquilo? Deixa eu pegar uma cor melhor. Certo? Essa daqui é a minha perpendicular. Tranquilo? Bom, aqui tem uma citação, né? Sobre a definição de ângulos, né? Vou apagar aqui. Não é necessário que seja tão grande. Eu só vou pegar e vou organizar. Aqui. Ângulo obtuso é maior do que um ângulo reto e agudo ou menor do que o ângulo reto. Então, seguinte, vamos fazer um destaque aqui. A 11 e a 12 vou colocar da mesma cor, né? Então, o que acontece? Se esse daqui é meu ângulo reto, deixa eu preposicionar isso aqui. Se eu tiver um ângulo maior, ou seja, se eu tiver um ângulo aqui, aqui tem um ângulo reto, se eu tiver um ângulo maior, eu chamo esse ângulo de obtuso. Quem fez ensino fundamental, ensino médio, viu essas definições de ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso? Surgiu o nome daqui, né? E a segunda, deixa eu trocar de cor, rosa. Se eu tiver um ângulo menor do que um ângulo reto, menor do que esse ângulo aqui, eu tenho ele como agudo, né? Então, vou fazer um ângulo aqui, bem fininho, certo? E esse ângulo ali é chamado de ângulo agudo. Legal? Então, vamos dar sequência, né? Número 13. Fronteira é aquilo que é extremidade de alguma coisa. Vamos pensar nas fronteiras do Brasil, né? São extremidades do nosso país. E figura é o que é contido por algumas fronteiras. Então, eu tenho algumas coisas que eu chamo de figura porque elas são contidas por fronteiras. Como, por exemplo, os desenhos que eu fiz anteriormente, né? Isso aqui é uma figura. Isso aqui é uma figura. Tranquilo?
Só para organizar aqui. Usar sequência. Só destacar essas duas ideias. Fronteira é aquilo que é extremidade de alguma coisa. E figura é o que é contido por alguma ou algumas fronteiras. Vou destacar aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma figura. Aqui existe um espaço legal. Então, eu vou desenhar uma figura aqui. Extremidade é alguma coisa, figura que é contida por alguma ou algumas fronteiras. Então, fronteira o que é a extremidade de alguma coisa, então esse vermelho seria minha fronteira, e figura o que é contido por alguma ou algumas fronteiras. Então, vou pintar aqui. Foi. Tranquilo. Então, a figura que está dentro dessas fronteiras. Algo que eu acho interessante, deixa eu ver se é o Shift, tecla, isso aqui. O que é isso daqui, Neymar? Círculo, uma circunferência, né? Então podemos entender fronteira como circunferência e o círculo como a figura que está contido dentro desta circunferência. Tranquilo? Vamos ajeitar aqui. Exclui. E a definição 15. Círculo é uma figura plana contida por uma linha, que é chamada circunferência, em relação à qual todas as retas que a encontram até a circunferência do círculo a partir de um ponto dos postos no interior da figura são iguais entre si. Ele está falando o que é círculo e o que é circunferência. Então vamos pegar aqui. Pegar esse verde aqui. Fazer nosso círculo. Então, o que está dentro? Pegar esse azulzinho aqui. O que está dentro que eu estou colorindo aqui é o que eu chamo do quê? De círculo. E o que faz com que esse círculo seja o que ele é, ou seja, o que dá as suas fronteiras, é o que eu chamo de circunferência. Deixa eu ver. Tranquilo? Então, só colocar nome, né? O verde aqui é o que eu chamo de circunferência. Vou pegar, fica pertinho. E o meu azul é o que eu chamo de círculo. Certo? E ele ainda comenta outra ideia, né? Deixa eu só fazer um destaque aqui. Círculo é uma figura contida por mim, que é chamada de e aqui é a minha circunferência, que é chamada de circunferência, em relação à qual todas as retas que a encontram, ou seja, algumas retas encontram a minha circunferência a partir de um ponto dos postos no interior da figura são iguais entre si, ou seja, o que eu conheço como centro. Então, se eu pegar aqui o meu centro, essa definição é muito importante. Eu pegar qualquer segmento, vou ver aqui uma reta, e esse segmento aqui, vou dizer sem isso, esse segmento, independente de onde levar, que levar até a borda da minha figura, esse segmento aqui, eu chamo esse segmento aqui de raio, né?
Mas o que ele está dizendo é que esses segmentos vão ser iguais entre si. Olha que definição importante. Então ele está falando, pega lá um círculo. O que é um círculo? Ah, círculo é uma figura. E uma figura é formada por uma fronteira, né? Está dentro das extremidades, né? Que são fronteiras. Essas extremidades, que são fronteiras, eu chamo do quê? De circunferência. Essa extremidade, né? Então, olha só. E a figura que está dentro eu chamo de círculo. E se eu pegar o ponto lá no centro do meu círculo e caminhar até a borda da minha circunferência, independente do local que eu for, terá a mesma distância. Certo? Isso é bastante importante. Normalmente, ensino fundamental é explicado isso para os alunos, né? Então, é daqui que surgiu. São iguais entre si. Definição muito importante para a gente. Isso aqui vai ser utilizado bastante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só menor, vai ser verde, então eu vou cortar. Esse segmento aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Legal, né? Então vamos aqui da sequência. E o ponto é chamado de centro do círculo. Então esse pontinho aqui, aqui de ser verde, né? Chamado aqui de centro do círculo. Legal? Então deixa eu só colorir essa definição. Chama ele de centro do círculo. Tranquilo? E diâmetro do círculo é alguma reta traçada através do centro e terminando em cada um dos lados pela circunferência do círculo em que corta o círculo em dois. Então, olha só que legal, quantas definições interessantes. Note que ele traz uma coisa simples e vai aumentando ela. E aqui que ele fez? Ele é meio que a definição de figura. Ele já falou de uma figura. Círculo é uma figura plana, contida por uma linha. Então ele joga isso e depois ele vai falando o que tem nessa figura, dando nome às coisas que vai ficar melhor para a gente utilizar lá no futuro. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma corzinha. Vou pegar esse azul aqui. Eu vou traçar um segmento que ele parte de uma extremidade e vai até a outra, passando pelo centro. Isso aqui ele falou que a gente dá o nome de diâmetro. Olha só que legal. Deixa eu só organizar aqui. Opa! Uma curva. Vai ser o que fazer. Certo? Então, isso aqui é o que eu chamo de diâmetro. Diâmetro. Eu acho que eu não preciso destacar, né? Positivo. Porque eu também não iria conseguir não ter essa capacidade maravilhosa com essa mesa digitalizadora. Então vamos lá. Só fazer o destaque abaixo. O diâmetro do círculo é alguma reta traçada através do centro, ou seja, passando pelo centro, e terminando em cada um dos lados pela circunferência do círculo e que corta o círculo em dois. Tranquilo? Vamos lá. E semicírculo é a figura contida tanto pelo diâmetro quanto pela circunferência cortada por ele. E o centro do semicírculo é o mesmo do círculo. Então, o que é esse semicírculo? É eu pegar esse círculo, por exemplo, que eu tenho aqui, copiar, colar aqui embaixo, colocar aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou apagar alguns elementos aqui. Uhum. O que acontece? Se eu pegar o diâmetro, e eu corto esse círculo aqui no meio, cortei. O que aconteceu? Eu tenho uma figura que está contida pelo quê? Ela está contida
De um lado, eu tenho essa figura contida pela minha circunferência, certo? Que é essa verdezinha aqui. Por outro, eu tenho ela feita, as suas extremidades, é o diâmetro e o centro. E eu sei que isso aqui, ele dá o nome de, vou um pouquinho mais para baixo, semicírculo, certo? Então, isso aqui é um semicírculo. Vamos só fazer o destaque dele. Vou aqui. Tranquilo? Então, isso aqui é o que chamamos de semicírculo. Vou fazer o destaque. Ah, e um detalhe interessante, né? O centro do semicírculo é o mesmo centro do círculo. Algo interessante caso dúvidas futuras. Agora vão aqui algumas definições também muito importantes. O que ele traz aqui, praticamente tudo, é muito importante, porque são coisas que nós iremos utilizar futuramente. Então não tem como fugir disso, né? Bom, definição 19. Figuras retilíneas são as contidas por retas. Por um lado, triláteras as por três retas, e por outro lado, quadriláteras por quatro, enquanto multiláteras as contidas por mais do que quatro retas. Então, vamos falar dos quadriláteros e dos triláteros, sempre falando em relação aos seus lados. Bom, isso aqui é uma definição mais geral. Vou poder colocar amarelo, que é uma cor que fica péssima para escrever. E não vou colocar nada, né? Porque abaixo eu vou acabar especificando. Bom, definição 20. E das figuras triláteras, por um lado, o triângulo equilátero é o que tem os três lados iguais, por outro lado, isósceles os que têm só dois lados iguais, enquanto escaleno é o que tem os três lados desiguais. Então agora ele vai dar nome aos bois, né? Isso também a gente vê no ensino fundamental e no ensino médio, né? Ensino médio, normalmente, quando trabalha trigonometria, né, que vai trabalhar sobre o triângulo e retângulo, normalmente eu passo sempre as definições, né? Como a gente olha um triângulo em relação aos seus lados e como a gente olha um triângulo em relação aos seus ângulos. Até, por exemplo, a definição número 21. E das figuras triláteras, por um lado, o triângulo retângulo é o que tem um ângulo reto, por outro lado, o obtusângulo que tem um ângulo obtuso, enquanto o acutângulo que tem os três ângulos agudos. Tranquilo? Então vamos aqui fazer o desenho, primeiramente, dos triângulos, que são equilátero, escaleno e isósceles, né? Então vamos pegar aqui, fazer um destaque. Então, eu vou fazer um triângulo equilátero, com verde fraco, fazer com o azul mais forte, eu vou fazer os isósceles. E por último, eu vou fazer com o cinza aqui, eu vou fazer o escaleno, certo? Sobre o nosso triângulo equilátero, então vamos ter aqui um triângulo com os três lados iguais. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, espero que pareça. Deixa eu ver se eu consigo usar da gambiarra, né? Vamos fingir que esse é um perfeito triângulo equilátero. Então, qual é a característica dele? Os três lados iguais. Então, esse é igual a esse aqui, é igual a esse. Tranquilo? Agora, o triângulo conhecido como isósceles, ou seja, ele tem apenas dois lados iguais. Então, vamos pegar aqui. Novamente, tem que fazer um triângulo isósceles. Esse é um pouquinho mais fácil, teoricamente. E qual a característica? Ele tem apenas dois lados iguais. E o nosso último, nosso querido escaleno.
E qual a nossa característica principal do triângulo escaleno? Ele não tem nenhum ângulo igual, nenhum lado, nenhuma distância, nenhum lado, tamanho de um lado igual ao outro. Fazer, certo? Vou fazer aqui um destaque. Aqui tem uma distância, aqui outra, e aqui outra. Tranquilo? Isso eu chamo aqui de um triângulo o quê? Escaleno. Perfeito. Bom, definição número 21. E ainda das figuras triláteras, por um lado o triângulo retângulo é o que tem um ângulo reto, por outro lado o obtusângulo que tem um ângulo obtuso, enquanto o acutângulo que tem os três ângulos agudos. Então, o que acontece? Eu vou fazer aqui do lado da mesma forma. Primeiramente, eu vou fazer os destaques, né? Então, eu vou ter o quê? Triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, né? Tem o triângulo obtusângulo. Lembra de obtuso é maior do que o ângulo reto? E eu também tenho o quê? Eu também vou ter o ângulo acutângulo, né? Acutângulo vem de ângulo agudo. Lembra que o ângulo agudo é menor que o ângulo reto. Então, eu vou fazer aqui do meu lado esquerdo. Vou começar primeiramente com o triângulo retângulo, com os mais famosos, né? Temos aqui o nosso ângulo reto. Esse aqui é meu triângulo aqui. Retângulo. Agora, o obtusângulo, fazer ele aqui. Ele vai ter um ângulo aqui maior do que o ângulo reto. Certo? Posicionar aqui. Preta. E aqui vai ser o quê? O ângulo obtuso, né? Ele é maior do que um ângulo reto. E também, por último, terei o meu triângulo acutângulo, né? Que os ângulos são menores do que um ângulo reto. Aqui os três ângulos precisam ser menor que um ângulo reto, né? Bom, então, esses aqui são os três tipos de triângulo que eu tenho, né? Pela definição 20, eu tenho esses três que eu configuro. Eu defino ele em relação aos seus lados. E pela definição 21, eu tenho esses aqui à esquerda, né? Esse aqui é à esquerda, em que eu faço a configuração melhor. A definição deles envolve os seus ângulos. Tranquilo? Note que o obtusângulo pode ser tanto obtusângulo quanto o meu queridíssimo aqui. Então você vai notar, por exemplo, que esses dois se parecem. Esse se parece com nenhum. Esse aqui se parece com esse. Todo triângulo equilátero também vai ser acutângulo, então tem algumas características que eles compartilham os dois juntos. Tranquilo? Dando continuidade aqui, temos a definição 22, que ela vai tratar do quê? Das figuras quadriláteras, né? Então tinha aqui a 20 a 21 que vai trabalhar das figuras triláteras, que eu posso até fazer um destaque aqui de alguma cor, né? Bom, 22. E das figuras quadriláteras, por um lado, o quadrado é aquela que é tanto equilátera quanto retangular. Por outro lado, oblongo, aqui por um lado é retangular e por outro lado não é equilátera. Enquanto losango, que por um lado é equilátera, por outro lado não é retangular. E romboide, aqui tem tanto os lados opostos quanto os ângulos opostos iguais entre si, a qual não é equilátera nem retangular. E as quadriláteras dessas sejam chamadas de trapézios. Bom, vamos lá. E das figuras quadriláteras, por um lado, o quadrado é aquela que é equilátera, tanto
quanto retangular, né? Ou seja, deixa eu fazer aqui um quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, ela forma ângulos, né? Ângulos retos, né? Certo? Ela é tanto equilátera quanto retangular, né? Ou seja, tem todos os lados iguais e tem ângulos retos, certo? Então isso aqui é o que eu chamo de quadrado. Aqui. E por outro lado, oblongo, aqui por um lado é retangular, ou seja, tem ângulos retos, e por outro lado não é equilátero, ou seja, não tem os ângulos iguais. Então eu vou destacar aqui esse azulzinho aqui. Pegar esse oblongo aí que a gente pode chamar de retângulo, né? É, retangular, né? Ângulos retos, mas os lados não são iguais. Uh, losango. Aqui por um lado é equilátero, ou seja, tem todos os lados iguais, e por outro lado não é, é retangular. Vamos construir aqui nosso. Certo? Temos aqui o nosso losango, né? Ah, esqueci de colocar os ângulos iguais, né? Por exemplo, aqui equilátero. Também, né? E romboide aqui tem tantos os lados opostos quanto os ângulos opostos iguais entre si. Então, ah, poderia pegar essa mesma figura aqui, né? Mas vamos pegar uma outra aqui, dar uma modificada nela. Então, vamos pegar aqui romboide, descer um pouquinho mais. Elas têm os lados opostos e os ângulos opostos iguais entre si. Bom, lembra nosso paralelogramo, né? Então, tem esse ângulo aqui. Esse aqui. Esse aqui. Igual a esse aqui. E tem esse igual a esse aqui igual a esse aqui, certo? Então esse daqui são, é o que eu chamo de romboide, né? E para as figuras que tem além disso, né? Tem outras características além disso, não, as características dessas figuras não estão contidas aqui, a gente chama essas figuras de trapézio, certo? E definição 23, paralelas são retas que, estando no mesmo plano e sendo prolongadas ilimitadamente, cada um dos lados em nenhum se encontram, né? Sinal de igualdade, né? Tem nada mais igual que duas retas paralelas. Então vamos fazer um destaque aqui. Essa cor aqui. Retas paralelas, então são dois segmentos de retas. Beleza aqui. Aqui. Se eu prolongar elas infinitamente, elas nunca irão se encontrar. Tranquilo? Bom, então essas aqui são as nossas definições. Espero que tenham conseguido compreender. Tentei utilizar como se fossem anotações que eu faço sobre o livro, mas as próximas não serão dessa forma, tá? Farei com elas separadas. Por exemplo, proposição 1, até apenas o enunciado dela, eu farei a demonstração totalmente sem texto.
Tranquilo? Espero que tenham compreendido as definições. São um pouco chatas, algumas mais complicadas de explicar. Espero que, de forma geral, tenham conseguido compreender todas. Se tiverem alguma dúvida ou cometi algum equívoco que eu acabei não percebendo quando eu falei, tem nos comentários. Fiquem bem à vontade, será muito bom ouvir vocês. Bom, agradeço pela atenção, quem ficou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.